Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Fixo. Você que está assistindo essa live e gostaria de ser um patrocinador do nosso programa, o QR Code está aparecendo aí na tela, é só você ler esse QR Code e se cadastrar para ser um patrocinador do nosso podcast, tá bom? Hoje aqui nós temos o prazer de receber no nosso estúdio o Sargento Estevão. Boa noite, Sargento, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todo o público ouvinte. Boa noite ao Jean. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço esse convite. Você está abrindo essa oportunidade para que a gente possa bater aqui esse bate-papo. Sim, sim. Sargento, para começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de saber da sua história, como que teve assim, essa iniciativa de você se tornar um policial militar? Tinha alguém na sua família que o incentivou? Foi por você mesmo? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Verdade. Obrigado, Vanessa. Eu sou Deusdedit Estevão, né? Antes eu preciso me apresentar, me falar de mim, falar para vocês quem sou eu. Sou Deusdedit Estevão da Silva Neto, é meu nome. Eu tenho 46 anos. Eu sou filho de Milton Antônio Soares, Iracema Silva Soares. Eu sou casado com a Franciele Laila. Eu tenho três filhas, Bruna, Isabela e o Estevinho. Olha que bênção. Isso, eu tenho três bênçãos na minha vida. Eu sou uma pessoa de família humilde. Eu sou filho de Jordânia, nascido e criado aqui na nossa terra, Jordânia. Vanessa, a minha história não se confunde com a história de demais pessoas, né? De uma família humilde. Eu nasci em Jordânia com poucas oportunidades, né? Vamos dizer assim, uma cidade que não poderia muito oferecer naquela época, né? Na década de 70, eu nasci em 79, e com 13 anos, eu acho que até menos, 12 para 13 anos, eu participei de uma palestra na escola Frei Henrique de Coimbra. Até então, nada passava na minha mente de profissão, apenas criança, né? Até que um belo dia, eu estava participando de uma palestra na escola, era dia do índio, onde a escola convidou dois policiais militares naquela época para que pudesse dar essa palestra lá na escola. E diante daquela situação que eu me via ali sentado com criança, né? Assim, imaginando, família pobre, por que não um dia me tornar um policial Quantos anos militar? você tinha na época? Eu acredito que nessa faixa de meus 10 anos de idade, para 9 para 10 anos, né? Que na época era Frei Henrique de Coimbra, Sim. essa escola, de 9 a 10 anos de idade, ou no máximo 11. E eu fiquei encantado, foi uma paixão à primeira vista. Eu não tenho na polícia nenhum padrinho para dizer assim, eu me espelhei em um pai, em um tio, em um amigo que era policial militar. Mas sim, e vendo aqueles dois policiais ministrando aquela palestra do Dia do Índio, eu falei, E os olhos brilhou, os né? olhos brilhou, eu falei É assim, isso que eu quero. é isso que eu quero, um dia eu vou me tornar um policial militar. E desde cedo eu sabia que meus pais não poderiam me oferecer muitos estudos, né? Naquela época meu pai é de famílias pobres, humildes, e não podia me oferecer muita coisa. Mas eu já tinha consciência desde criança que eu tinha que correr atrás desse sonho meu, né? Por mais que minha família fosse me incentivar, mas a primeira partida dependeria apenas exclusivamente de mim. Exclusivamente de você, o primeiro Exatamente, o passo. primeiro passo. E eu dei o primeiro passo. Em 1994, eu fui para Belo Horizonte com em torno de 13 anos para concluir o ensino médio lá na capital, né? Concluí o primeiro ano aqui e fui concluir o segundo na capital. Bem jovem, né? Muito jovem, aos 13 anos, eu comecei a trabalhar. Eu tenho essas lições de vida, Vanessa, que eu falo assim, as pessoas, às vezes, as pessoas te julgam. Ah, você aposentou muito novo, Sim, é né? verdade. 46 anos, se aposentar com 44 anos. Mas as pessoas não sabem que eu comecei com 13 anos a trabalhar. Trabalhar, que eu falo, serviço com responsabilidade, de horário, de chegar em horário e tal. Então, aos 13 anos, eu fui em busca desse sonho na capital, nunca tinha ido em Belo Horizonte, né? Falei, não, se essa é a minha determinação, eu vou em busca dessa minha determinação. E foram muitas coisas que torceram para isso não dar certo. Confesso para você. Em 1997, eu prestei o primeiro concurso na Polícia Militar, eu passando ali na Praça Rio Branco, no centro de Belo Horizonte. Antigamente a Polícia Militar colocava uns quiosquezinhos, né? Que ficava fazendo as inscrições dos candidatos. E eu passei, vi lá um policial militar com uma continência assim, né? No tipo um outdoor. E falava assim, seja um policial militar, faça a sua inscrição. Aí Eu você já falei, procurou saber aonde que já era, procurei né? saber onde que era.
me direcionei a ter esse postozinho lá de inscrições, fiz a minha inscrição naquele dia e continuei minha vida. Minha vida não parou, porque eu precisava de concluir o segundo grau, eu precisava de ter um emprego fixo de carteira assinada. Fui gráfico, trabalhei em gráficas. E Precisava trabalhar e estudar também. Não trabalhar e podia estudar. deixar os estudos de lado. Porque até então era um concurso público, né? Eu ia concorrer, né, Vanessa? Um cargo público onde que centenas de pessoas, ou milhares de pessoas também iam concorrer àquela vaga no Estado, né? Não era apenas ir lá e fazer a prova e estar aprovado, não. Verdade. Tinha todo um percurso a ser trilhado, né? E graças a Deus, Deus me abençoou. Eu comecei, fiz essa prova em 1997 e eu fui aprovado. Eu já estava trabalhando em uma gráfica e no dia que eu fiz a prova, no domingo, foi o dia todo de provas. Aí depois tinha um teste psicológico que você fazia, uma entrevista com 3 coronéis da Polícia Militar psicólogos, né? Você era entrevistado pelos 3 psicólogos ao mesmo tempo. Depois teve o teste físico, né? Que se fala TAF, né? Teste de aptidão física. E teve todo o processo. E eu fui levando aquele processo de uma forma natural. Sem desespero, fui fazer a prova com calma, né? Calma, tudo dentro do seu cotidiano normal. E não falei para ninguém. Não falei para minha mãe, não falei para meu pai, não compartilhei. Nessa época eu era solteiro, não comentei isso para minha família. Fiquei apenas comigo e com Deus. Por quê? Para mim não criar uma falsa expectativa. De repente a gente poderia ser reprovado em alguma coisa lá e depois criar aquela falsa expectativa e é frustrado, né? Sim, verdade. Então, começou assim. E eu pegando um ônibus lotado em Belo Horizonte, correndo atrás daqui, que eu não poderia parar, tinha aluguel para pagar, despesas. E graças a Deus, eu fui pegar o resultado um dia assim, tipo assim, eu só vou lá pegar o resultado Meio desacreditado. Desacreditado, será possível? Bastante gente fazendo essa prova e apenas 300 vagas na época para soldado, né? E será que eu vou estar no meio desses 300 aí, que não sei quantos mil que fez essa inscrição e meu nome estava lá, aprovado na prova, já me convocando para a segunda fase da prova, do concurso. Pois bem, fui aprovado em todos os requisitos que exigiam e me deram uma carta. Declaro para o devidos fins que você se fez aprovado no concurso público da Polícia Militar, estando apto a comparecer na Academia de Polícia Militar no dia tal, no ano tal e tal. Saí ali com aquela alegria e fui para casa. Aí agora sim podia contar. Sim, eu poderia contar. Quando nós estávamos na sala de aula, iniciando já o curso, em 98, né, que foi depois, 3 meses depois de toda essa seleção, começaram-se as aulas práticas, né, lá na academia. Uhum. Simplesmente a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, naquela época, se instalou uma greve em todo o Estado, por questão de reivindicações salariais, valorização salarial, respeito, uma nova mudança no Código de Ética. Só sei que naquela época o governador era Eduardo Azeredo, ele deu um aumento diferenciado para os oficiais e um para os praças, gerando esse atrito entre os praças oficiais. Se instaurou-se uma greve no Estado e simplesmente o governador chegou e falou assim, está cancelado todos os concursos que estão em andamento. Nossa! Não vai ter mais concurso público no Estado durante esses meses. Na época morreu até um cabo chamado Cabo Valadares, que um oficial disparou essa arma de fogo durante o tumulto lá da greve, teve passeata em Belo Horizonte, na Afonso Pena. E esse cabo acabou sendo atingido com um disparo de arma de fogo e acabou falecendo. Esse cabo hoje ele é eternizado, né, por ser o símbolo dessa revolução na Polícia Militar. Né? E aí, simplesmente chegaram assim, falaram assim, aí eu já estava desempregado, já tinha pedido para ir embora, né, do emprego meu, né? E simplesmente eu falei, e agora? Estou fora da Polícia Militar e estou sem emprego. Sem emprego. Pouquíssimas pessoas sabem dessa história que eu estou contando aqui hoje, essa oportunidade. E aí eu simplesmente fui embora para casa, sem nada. A Polícia Militar simplesmente falou assim, tá. Quando você se via ali já com tudo encaminhando, tudo para dar certo, ver aquele balde de água fria. Aquele balde de água fria. Já estava nas minhas mãos ali, eu fazendo um concurso, cabelo cortado, roupinha branca, calça jeans, tênis preto, né, que é a exigência da época, barba feita. Então, fui embora. Falei, tá na mão de Deus. Não desisti disso aí. Não parou por aí. E não desanimou também. Não desanimei. A vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Não frustrei com isso. Né? Não levei isso como uma frustração pessoal. E continuei minha vida. Fiz um curso de vigilante. Fui trabalhar de segurança na área privada. E um belo dia, quis o destino que eu estava indo trabalhar
à noite, eu pegava serviço à noite de vigilante, eu trabalhava de 19 horas às 7 da manhã. Quis um belo dia que eu estava indo trabalhar com a minha mochila nas costas e passando por uma rua, encontrei um policial militar lavando o carro, um vizinho meu, ele estava com o carro ali lavando o carro, com a mangueira, batendo água. E eu parei, né, que eu sempre gostei do respeito pela polícia, eu sempre tive aquela admiração, e eu sabia que ele era policial militar, mas nunca tinha amizade com ele, né? Capital, você fica meio retraído de falar que você é policial militar, se identificar, mas eu sabia que ele era policial, que ele era meu vizinho de rua. Já conhecia Já ele. o conhecia, né? Chama Sérgio, esse policial militar. Aí eu peguei ele e perguntei, seu moço, por que você não faz concurso para a polícia? Eu falei, ô Sérgio, eu fiz em 97, isso depois de 2 anos. Sim. Eu fiz em 97 concurso, só que aí teve a greve, né? O governador cancelou o concurso. Ele, na hora, ele desligou a torneira e falou assim, como é que é? Você fez o concurso em 97? Você é da greve? Eu sou. Você tem certeza? Eu tenho. Você tem documento que prova isso? Eu falei, tenho. Aqui em casa eu tenho. Ele falou assim, você tem para onde agora? Eu falei, tem que trabalhar. Ele falou assim, volta em sua casa lá, pega um documento lá, que você comprove isso aí. Aí Olha eu só. voltei. Você acha até estranho, né? Deus, às vezes a gente passa por coisas na vida, mas as pessoas não sabem o que você já passou na sua vida. Eu voltei, subi a escada, eu morava no segundo prédio, assim, subi, peguei. Na época eu já era casado, né? Eu cheguei, falei com minha esposa, cadê aquela documentação minha de 97? Ah, tá na caixa, lá no porão lá. Eu fui, como eu sou muito Rapidinho. organizado, sempre fui muito organizado, questão de documentos. 2 páginas que eu abri lá, já tinha Já o achou. documento que falava, declaro para os devidos fins que o candidato está aprovado e tal. Voltei com esse papel e entreguei para ele. Ele pegou e falou assim, você vai sair do serviço amanhã às 7 da manhã e você vai no batalhão, porque teve uma lei complementar 62, de autoria do Sargento Rodrigues, inclusive hoje ele é deputado em Sargento Rodrigues, por isso que eu chamei ele de padrinho, né, esse deputado. Ele fez uma lei anistiando todos os policiais militares naquela época, Que que passaram. passaram, e incorporando novamente no concurso. Olha só. Como Deus age, né? Deus age na vida. Quando Deus põe a mão, fala assim, você é meu filho, você vai, e você quer ser, ninguém toca, acabou, já era. E eu não dormi ali, assim, por horas, fui trabalhar a noite toda. Quando foi no dia 7 horas, eu estava lá no batalhão. Cheguei lá, apresentei esse papel para um tenente, chamava Tenente Jesus. Ele falou, meu irmão, hoje era o último dia que E o estava chamando tenente vocês. chamava como? Jesus. Jesus. Tenente Jesus, da Olha PCD, só. Jesus. Tenente Jesus. Ele falou assim, hoje era o último dia de convocação de todos esses policiais na época que foram prejudicados. Toma aqui a relação de documentos que você tem que me entregar. Quando tinha 2 anos já que você tinha feito todos os testes, você vai ter que fazer apenas os testes, mas não a prova. Mandou a gente para o Hospital da Polícia Militar, fazer novamente aquela bateria de exames, fiz tudo aquilo, passei no psicotécnico novamente e entrei na Polícia Militar. Olha só Então como não é o agir de Deus, né? não foi uma coisa assim para deu sorte, não. É Deus, né? Deus e Quando Deus tem a promessa na nossa vida, independente do que exatamente. aconteça, a promessa vai cumprir. E eu entrei, Vanessa, mas já formei, uma formatura muito linda, fiquei 1 ano na academia, né, todas aquelas honrarias, dei valor ao meu início do meu curso. Eu falo assim que eu nunca trabalhei na Polícia Militar. Eu me diverti na Polícia Militar. Eu nunca saí da minha casa, nunca, um dia que eu coloquei aquela farda e aquela bota, aquele armamento, eu nunca saí da minha casa para falar assim, nossa, hoje eu podia ter ficado em casa. Eu não quero trabalhar hoje está chato meu turno. Não. Sempre eu vi, porque eu sei a dificuldade que eu tive para me entrar na Para Polícia Militar. chegar até lá, até Então, aquele momento. aquele momento. Então, eu valorizei muito isso, valorizo muito. E eu sou uma pessoa, assim, sou muito detalhista naquilo que eu pego para fazer. E eu fiquei por quase 30 anos na Polícia Militar. Fui promovido a cabo, a segundo, terceiro sargento. E hoje eu estou na reforma, né? Já estou na reforma, segundo sargento. Muito bom. E o que te motivou a fazer essa transição da carreira militar para a carreira política? Hoje a gente sabe que você está atuando, né, como vereador aqui na cidade de Jordânia. Sim. Conta pra gente como que foi. Vanessa, assim, algo novo. Confesso para vocês, para todo o público ouvinte, que no primeiro momento eu nunca gostei de política. Eu nunca gostei da política, principalmente a política do nosso interior. Nunca fui fã. Confesso que tem alguns ditados que vêm que a população fala assim, pagou sua língua, né? Sim. Eu aposentei em 2021, né? Em junho de 2021. Eu aposentei muito novo. Houve propostas para mim permanecer na Polícia Militar, né? O comandante na época que eu fui para assinar minha reforma.
Ele me propôs eu não aposentar, me propôs eu ficar em outras áreas da Polícia Militar, né? Sair um pouco da área operacional, inclusive mudando para o batalhão, falou que me escolhi a escala que eu queria fazer lá na época. Mas chegou no momento da minha vida que a gente tem que fazer uma reflexão. Tudo na minha vida foi o momento de iniciar e o momento de parar. Eu sempre falo isso. Na vida, o ser humano ele tem que saber o início, que ele começa a sua caminhada, e a hora de descansar na sua caminhada. São ciclos, né? Eles São ciclos, né, Vanessa? iniciam e se encerram. Pronto. Eu acolhi muito bem isso. Eu nunca fui apegado com poder. Porque se eu gostasse de poder, eu teria chegado na Polícia Militar coronel. Seguido a carreira, né? Seguido a carreira, porque é uma das instituições, Vanessa, que pouquíssimas oportunidades você chega no cargo máximo dependendo exclusivamente de você. Lá você não precisa de pisar em ninguém, você não precisa de derrubar ninguém, mas simplesmente você vai galgando passos a passos, né? Subindo seus degraus, só você estudar e Com você seu vai próprio chegando no cargo esforço, máximo. né? Lá, se você gosta de cachorro, você vai trabalhar no canil, que mexe com cachorro na Polícia Militar. Se você gosta de cavalo, vai para a cavalaria. Se você gosta de música, tocar música, vai para a banda de música da Polícia Militar. Se você gosta de voar, vai para o Copaé, né? Que é o pessoal dos Águia, né? Que fala, né? Então, é uma instituição que te dá esse prazer de você escolher o que você identifica. Porque, às vezes, quando você entra na corporação, fala, eu não gosto de trabalhar em rua. Eu quero trabalhar com documentos, trabalhar com informação, com comunicação. Você vai para a comunicação, vai trabalhar no 190 lá, atender as pessoas. Né? Então, poucas instituições te dão o prazer de você estar nela e fazer o que você gosta. Exatamente. Não justifica um policial militar falar assim, eu estou na Polícia Militar, insatisfeito, eu não gosto desse serviço meu. Negativo. Você está lá, ela não pega você na rua, você vai lá, se inscreve, presta um concurso público, concorre a uma vaga, você se esforça para aquilo, você tem gastos Estuda muito para estuda isso, muito né? para isso. Aí quando você chega na Polícia Militar, você tem que devolver para a sociedade o que há de melhor de você, aí você fala assim, não gosto, me identifiquei que não é aqui que eu quero. Mas você quer o quê? Eu gosto de voar. Então vai lá para o Copaé, vai ser observador aéreo. Eu gosto de montar cavalo, vai para a cavalaria. Eu sou faca na caveira, vai para o Comaf, vai lá para o BOP, tropa de elite. Então, eu tive essa honra, eu falo que Deus me deu essa honra. Isso é uma honra, isso é um prazer, você fazer parte de uma instituição bicentenária e sair assim, graças a Deus, eu saí em boa fase da Polícia Militar, com muitos amigos. Não saí assim, talvez com uma saúde boa, né? Eu tive um problema cardíaco, mas não atribuo a Polícia Militar, atribuo minha genética, né? Mas eu, graças a Deus, eu acho que eu cheguei onde eu queria, na Polícia Militar. Sou faca na caveira. Conta pra gente, falando um pouquinho sobre eu hoje sendo vereador, quais foram os principais desafios que você teve logo no início? Sim, só voltando à última pergunta que ficou incompleta, sobre a questão da transição, né? De Sim. policial para... Meu irmão, Chapinha, ele foi vereador aqui na cidade. E ele ficou 4 anos como vereador, e ele concorreu novamente à reeleição, e ele ficou numa legenda diferente. Na primeira ele teve 200 e poucos votos, depois ele foi para uma reeleição, ele teve 450 votos. Mas não foi reeleito devido à legenda, né? Que ele concorreu numa legenda alta, e não foi reeleito. E aí eu cheguei para ele agora na política e falei, pessoal, eu aposentei, eu estou muito jovem, eu quero continuar ajudando a minha cidade, de uma certa forma. Porque não era muito diferente de ser policial militar em servir e hoje ser um político. Porque o político nada mais é, gente, quer servir as pessoas, né? É serviência, é o dom de servir, de atender, de ouvir qual é a demanda da pessoa, é repassar essa demanda, é procurar aquela pessoa que é responsável por aquele setor e levar para aquela autoridade a demanda que apresentou para você. Você é a voz do povo. Eu falo que o político, principalmente o vereador, é a autoridade mais próxima da população. É verdade. Às vezes o prefeito, às vezes o secretário não tem tempo para estar em todos os lugares da cidade. Mas tem um vereador que está ali, ele vai ali, ouve um aqui, ouve outro aqui. Está mais próximo do povo. Mais próximo do povo. Então, eu falei, então conversei com a esposa, né? A promessa era com a esposa, aposentar e ir para Belo Horizonte, escola militar, levar o filho para o Tiradentes, né? Lá em Belo Horizonte. Aí a esposa, mas nós íamos embora para Belo Horizonte. Falei, me dá mais uns 4 anos, deixa eu tentar ajudar mais um pouco minha cidade. Ela falou, então tudo bem. A minha esposa sempre foi uma pessoa obediente, graças a Deus, que eu só estou aqui também, graças a Deus, por Deus e também por ter uma família boa, né? Sólida, que é o nosso para-raio, né? Quando você chega aquele dia, tem a esposa ali, calma, as crianças já estão em casa, já estão dormindo, tudo já bem cuidado, tudo bem organizado. Aqui em casa você não vai ter problema, o seu problema é só o seu trabalho. Então eu atribuo também, agradeço a Deus muito pela essa esposa que me deu, que sempre foi uma pessoa que nunca reclamou,
Hoje é aniversário dos nossos filhos, você vai trabalhar na polícia hoje. Eu vou ter que trabalhar. Sempre compreensiva, Sempre né? compreensiva, nunca reclamou de nada. Então, tem essa participação muito importante que é a base de tudo é a família. A segunda pergunta é se me... Sobre os desafios que você enfrentou logo quando você tomou a posse, né, como vereador. Olha, os desafios são muitos. Se eu for enumerar aqui quais são os desafios, primeiro é o não conhecimento. Eu sou muito humilde, né? Hoje teve uma passagem bíblica, eu ouvi uma passagem bíblica, hoje uma pessoa falou comigo uma coisa que eu não sabia. A pessoa falava assim que, tem alguns jargões populares, o povo fala assim, aqueles que é humilhados serão exaltados, né? Sim. Tem esse jargão, mas na verdade não é isso, né? Na verdade é aqueles que recebem ser humilhado. Se alguém me humilhar e eu não receber a humilhação, eu querer rebater, querer xingar, esbravejar, eu não vou receber a minha bênção. Porque eu não aceitei a humilhação. Então, a primeira coisa que eu entendi foi que eu tinha que ser humilde, aceitar as críticas, que são muitas, vem muitas críticas, porque não é fácil numa cidade pequena, onde que o assistencialismo social tem que ser muito, porque as pessoas, infelizmente não todas, mas ainda não entendeu, às vezes, qual é um papel de um vereador. Né, que o vereador E acaba gerando aquela demanda, às e vezes acaba até gerando uma demanda desnecessária. que não compete a você entrar na seara, né? Sim. Não compete. Eu consegui um dos desafios em abrir a minha mente que eu teria que separar as coisas. Primeiro que eu entendi. Eu teria que separar o que eu posso fazer, eu, vereador Estevão, sozinho, como vereador, e o que eu posso fazer coletivamente com a Câmara. Né? Porque lá nós somos 9 cabeças pensantes. 9 pessoas puxam para um lado, um vereador puxa para o outro já quer outra área, outro tem uma área. Eu vim de uma área de segurança pública, né? Então eu pensei, eu posso colaborar com a segurança pública da minha cidade. É uma área que você domina. É uma área muito que eu bem. domino, que eu domino a área, eu entendo a área, sim. Foram 16 anos aqui em Jordânia como policial militar, né? 8 em Belo Horizonte, mais 4 em Almenara, e finalizei minha carreira aqui. Então, os desafios surgem todos os dias. Todos os dias, às vezes, você é mal interpretado, às vezes você tem que dar uma satisfação do seu voto, por que daquele voto, por que daquela postura que você tomou. E, às vezes, as pessoas não recebem com bom grado. Sim. Às vezes, a pessoa vai te questionar, mas aquilo lá não era para ter sido assim, era para ter sido assim. Então, eu procuro, assim, ter muito pé no chão, humildade, primeiramente, humildade, receber a humilhação. Eu recebo a humilhação para me receber minha bênção futuramente. Eu recebo isso, eu reconheço isso, que eu tenho que ser humilde e receber essa humilhação, né? Porque não basta apenas você ser humilhado e rebater. Você tem que ser humilhado e receber a humilhação. Receba. Se for para mim ser exaltado, eu recebo a humilhação, não tem problema. E eu entendi isso. E aí os desafios seguem aí. Muito bom. Existe alguma experiência marcante na sua época de sargento que você leva assim para sua vida e que de certa forma também contribuiu para a sua vida agora na política? Diversas, né? Em 2016 eu estava em Almenara, eu trabalhava numa equipe tático móvel lá em Almenara. E longe da minha família, minha esposa ficou aqui e eu fui trabalhar em Almenara. Eu trabalhava 3 dias, voltava 3 dias. Teve um dia que a gente não está bem aquele dia assim, você está, né? E eu cheguei sempre, eu sou muito pontual com o horário. Aí eu cheguei cedo para armar lá na intendência, né? Do batalhão. E tinha um capitão, o capitão Kleber. O capitão Kleber estava na portinha recebendo um armamento e pegando uma chave de uma viatura. E eu cheguei primeiro, né? Ele falou assim, mas você vai pegar serviço agora. Eu falei, capitão. Ele era o comandante da nossa companhia. Eu estou pegando serviço, acho que era 16 horas. Ele falou assim, mas 15 por não, eu gosto de chegar cedo, limpar o armamento, fazer uma inspeção do armamento, né? Ele falou assim comigo assim, arma aí, vai vir comigo. Ele tem uma ocorrência ali agora em andamento de um pai surto psicótico, uma criança de refém, a esposa dele terminou com ele e ele não está aceitando o fim do relacionamento e está utilizando a criança como escudo. E nós estamos com essa ocorrência desde meio-dia lá. E vamos lá comigo. E você chegou 1 hora antes. 1 hora antes. Não foi bem 1 hora, mas foi uns 40 minutos antes. Aí eu peguei esse armamento, coloquei na cintura, equipei a viatura e saí com o seu capitão de motorista, apenas de motorista, não era nem minha equipe tática, era apenas Estevão que estava vindo com o capitão. Chegou lá, eu vi a cena toda, muitas viaturas lá, muita população em volta, era uma casa que era um pouquinho recuada, no fundo tinha uma área de vegetação, e de cá nós conseguimos de longe observar que tinha uma mulher negociando com ele, né, que era a Major Carla,
que hoje é Coronel Carla, aposentou também, ela é de Nanuque, essa major era a nossa comandante. Ela assumiu a negociação, mas o alvo, o agressor, ele oscilava muito o seu espírito de passivo, ativo, agressivo, e ele oscilava muito. E quando ele viu ela mulher, ele se exaltou, porque ele estava com problema por conta da ex-mulher. Então a presença da major aí incomodou. Aí Deixava ele mais isso, agressivo. aí a major falou assim, ó, eu não vou, vamos acionar o BOP em Belo Horizonte, né, que a negociação é o BOP, que é o especializado, né, que na verdade era isolar, parlamentar e acionar o BOP. Mas como é interior, o BOP vem de avião de Belo Horizonte, o major falou assim, vamos resolver isso aqui, o coronel, né, na época, comandante, vamos resolver isso aqui, tentar resolver aqui sem acionar o BOP. E começou meio-dia essa negociação. Aí o tenente assumiu a negociação. O tenente. Quando ele assumiu essa negociação, ele sugeriu, ele era o primeiro da negociação e eu fui o segundo atrás dele. E atrás de mim tinha um segundo sargento que ainda está em Almenara hoje, sargento Tibus. Ele vai saber dessa história. Ele hoje está nativo ainda em Almenara, ele era o segundo sargento na época. Ele ficou na minha retaguarda. Eu com uma arma de choque, né, uma taser, porque o tenente falou assim, ó, eu vou ficar com a arma pronta a resposta e você fica com a arma não letal. Quando eu percebi que dá para a gente dar um tiro de arma não letal, você vai atirar nele e ele vai tomar o choque e vai jogar a criança. Só que o importante dessa ocorrência é de muitas vezes muito grave, porque tinha uma criança. Talvez com a queda dele ao solo, ele poderia machucar a criança e ele estava com a faca, né, na mão. Né? E já a faca, volte meio tocava na jugular da criança, volte meio tocava na barriguinha da criança. Uma criança assim de seus 2 aninhos, mais ou menos. O sexo masculino. E ele fazer uso de droga, uso de álcool e tal, está muito exaltado. Isso tudo no quintal da casa. E quando o tenente tentou aproximar dele, ele foi para cima do tenente, deu os 2 passos, o tenente recuou, tropeçou em mim e caiu. Quando o tenente caiu, ele tentou acertar o tenente com a faca. Eu consegui puxar o tenente pelo colete, voltei com o tenente para trás, o tenente na hora saiu e falou assim, ó, eu não tenho mais psicológico para mim agora parlamentar nessa ocorrência. Eu não quero mais permanecer aqui na ocorrência. Aí a major Carla liberou ele para ir embora, que abalou o psicológico dele. Sim. E não deu para efetuar o disparo, porque ele estava embaixo de um pé de goiaba. E lá, a arma de choque é 2 dardos, sim. Você atira os dardos, tem que pegar na pessoa e tem que transmitir o choque elétrico, porque é alta voltagem, baixa aperagem. E nós ficamos com medo de acertar. Não pode ser muito longe, porque senão não pega, acerta, né? A criança também, né? Sim. E aí eu peguei e falei assim, aí o major falou comigo, você está preparado para assumir isso? Eu falei, tô. Então, a partir de agora você negocia. E eu fui o primeiro na linha de frente. Tenho esse orgulho de falar isso aqui. Fui o primeiro na linha de frente. Tinha diversas autoridades de graduações maiores, mas teve a humildade de falar, não, você está melhor preparado para resolver essa ocorrência. Porque não é o coronel que negocia, é quem tem a melhor condição psicológica no momento. E ele, quem estava ali, entendeu. E falou, não, você tem a melhor condição. E eu tinha, de fato, a melhor condição psicológica. E uma situação muito delicada por muito envolver delicada, criança. já tinha SAMU lá, já em pronta resposta, caso tivesse um disparo de arma de fogo, já tinha mais ou menos umas 500 pessoas na rua, hora aplaudia a ação nossa, hora ria, hora tirava foto, e virou aquela confusão em homenagem na época. Aí um colega meu subiu no telhado, conseguiu romper uma telha da casa onde ele estava debaixo de uma porta e conseguiu chamar a atenção dele para olhar para cima. Nesse momento que ele olhou para cima do telhado, eu percebi que era hora de eu agir. E nesse intuito meu aí, eu falei com o sargento que estava atrás de mim, sargento Tibus, pessoal, eu vou desarmá-lo sem arma, e quando eu desarmá-lo, eu vou na faca. Quando eu for na faca, o senhor vai na criança, o senhor vai pegar a criança. Ele disse, combinado. Foi tudo assim, uma coisa rápida. E quando ele olhou para cima para ver de onde estava vindo aquele pó de telha que o colega jogava em cima da cabeça dele, quando ele olhou, foi um momento que Deus falou assim, é agora. Foi a abertura que vocês precisavam. Eu consegui imobilizá-lo com a faca, consegui tirar a faca da mão dele, imobilizei ele ao solo, ele já soltou a criança, o sargento Tibuso acertou ele com um bastão de madeira, né, para dominar ele, deu nele uma paulada, ele já apagou, quando ele apagou, nós chegamos em cima e tomamos a criança. Então, eu carrego essa história para a minha vida. Aqui em Jordânia foram diversas ocorrências de homicídios que nós desvendamos, né, de feminicídios. Então, são inúmeras. Se a gente for ficar aqui falando de o que me orgulha, a minha ocorrência, nós vamos ficar aqui talvez daqui um dia todo aqui. Viu? Tem muita história para contar. Muita história, né? para contar. Geralmente, policial aposentado tem muita história para contar. Agora conta pra gente, quando você não estava, né, de farda, e agora quando você não está na câmera ali,
aprovando projetos e tudo. O que que você mais gosta de fazer? Ó, quando eu estava na Polícia Nativa, às vezes eu gostava muito de extravasar um pouco em algumas fazendinhas aqui próximas aqui dos colegas, né? Por quê? Porque o lugar é pequeno, Vanessa, imagina. As pessoas, quando não te vê com farda ou sem farda, é a mesma pessoa. E você, às vezes, entrava em algumas ocorrências de folga, né? Muitas vezes eu já envolvi em ocorrência de folga, na praça ali, andando. Eu, ô, sargento, tá acontecendo isso ali, ô, sargento, roubou ali, ô, sargento. Então, eu me envolvia muito. E as pessoas já tinham essa visão de mim, né? Que eu era uma pessoa sempre proativa, eu estava sempre ali a servir. E as pessoas não eximiam de me procurar ali, então eu procurava um pouco mais na roça, ficar um pouco na roça, para deixar os colegas que estavam de serviço trabalhar. Eu gostava muito de fazenda. E hoje, como vereador, para ser sincero, quando eu não estou na Câmara, eu estou com a família em casa, às vezes curtindo um filmezinho ali com a família, às vezes batendo um bate-papozinho na casa de uns amigos. Tem aqui um sítiozinho também aqui do meu amigo Neto, né? Que é o sítio dos amigos aqui, que eu convido vocês para ir uma tarde com a sua família, um lugar muito agradável lá, para a gente comer um frango caipira. Um abraço aqui para Neto de Simar. Então, eu ficava por ali com eles ali. São pessoas que eu acolho como uma família para mim. Eu tenho muita amizade. Então, eu procuro ficar lá com eles. Tem o meu amigo Romil também, que tem um sítiozinho aqui próximo, que eu vejo Sempre quando eu vou meia lá. a natureza. Sempre a natureza ali, com eles ali. Já teve assim alguma situação engraçada que aconteceu ou no quartel, ou na política, que quando você lembra assim, você dá muita risada? Sim, na polícia foram diversas, né? Ocorrência assim que a gente depois fala assim, meu Deus, que situação que a gente... Na polícia é tudo muito tenso, né? Quando você está fardado ali, você fica muito aqui meio que tenso, Sempre em sempre em alerta. alerta, né? Teve casos, por exemplo, de você tá ali no quartel, chegar uma pessoa, às vezes ali que às vezes você está achando que está chegando ali com um problema familiar, e a pessoa às vezes queria apenas um bate-papo, uma conversa, Só um momento de desabafar, né? desabafar, né? Então, foram diversas ocorrências. Já teve ocorrências assim que de eu estar, por exemplo, em uma favela, num aglomerado em Belo Horizonte, ali, às vezes, um camarada foi alvejado com espalhamento de fogo, você está ali preservando o local do homicídio, né? E quando você vira um pouquinho para trás aqui, a esposa do falecido, a mãe, está em cima do cadáver ali já toda suja de sangue, você, um pouquinho que você distraiu, depois você fala, nossa, alterou a cena do crime, eu não podia ter feito isso, você ficar com aquele negócio ali e tal. E na política, são diversas vezes, né? Agora, eu fico muito na Câmara, a parte da manhã, né? Eu chego lá umas 8 horas, 8 e meia, e fico ali no gabinete batendo papo com os funcionários, aguardando alguém chegar para a gente bater um bate-papo, ver alguma demanda. Às vezes a gente é surpreendido por pessoas que chegam lá, às vezes, para conversar com você, ou às vezes contar uma história engraçada, mas história mesmo assim que eu ainda levei na política, eu ainda não tenho uma boa ainda para contar. Mas eu espero que daqui a esses 3 anos que faltam, a gente Que vai ter muitas. acontecer no próximo podcast, né? Quem Sim, com sabe? certeza, Vanessa. Vai vir para você aqui em primeira mão. Fala pra gente, na sua vida, tanto no quartel ou agora na política, tem algum apelido que o pessoal colocou em você e falou assim, ó, o apelido dele é esse aqui. Quando fala, todo mundo sabe, que é o Sargento Estevão. A gente esteve aqui em Jordânia, tem diversos apelidos, né? Uns me chamavam de cabeção, né? Uns falavam pitbull, eu vi um pitbull, eu vi um cabeção, né? Que o pessoal, graças a Deus, eu sempre tive um respeito, né? Por mais que a vagabundagem hoje não respeita ninguém, Sim, que hoje a infelizmente. vagabundagem, infelizmente, hoje não teme a ninguém, mas ainda eu tinha um respeito. Porque eu também tratava com respeito. Estava errado. Vanessa e Jean, eu desafio agora o ouvinte que está nos acompanhando a mandar mensagem aqui. Qual foi um preso que eu prendi antes de avisar que eu ia o prender? Você me prendeu sem falar que você ia me prender. Quando eu tinha uma informação que a pessoa estava na vida do crime, eu chegava e falava assim, eu não quero te prender hoje não. Eu estou te dando a oportunidade, para com isso, eu estou sabendo disso, eu tenho provas disso, eu vou te prender. E eu prendia. E quando eu o prendia, eu cumpria a lei. Eu falava, você está preso, a partir de agora você está algemado, não, acabou, não tenho resistência. Mas antes tinha um aviso, né? Antes tinha um aviso. Então, seja por isso que hoje eu estou como vereador. Esse reconhecimento que a população me deu quase 500 votos, porque eu falei com um amigo meu em Belo Horizonte, quando é vereador no interior, ele riu. Ele falou comigo assim, como que um policial militar no interior consegue ser eleito vereador? Ninguém gosta de polícia no interior, não. Ninguém gosta de polícia. Eu peguei e falei, depois eu entrei para a história. Eu estou como vereador, fui eleito e muito bem votado, reconheço isso. Como se diz, é o presente que a população de Jordânia me deu pelos bons serviços prestados para a sociedade de Jordânia. Sim, e eu acredito também da seguinte forma, né? Geralmente quem não gosta de polícia é quem faz o errado, né? Exatamente, quem O finge a lei. cidadão, exatamente, o cidadão de bem, logicamente, ele vai gostar da polícia porque é um servidor, como você mesmo disse, é um servidor
do povo. Ele está ali para servir a população, Isso é isso mesmo. né? A sua experiência na Polícia Militar contribuiu, assim, de alguma forma para hoje a sua vida na política? Sim, diversas. Primeiro que eu agradeço à polícia por estar na política. E se eu não estivesse na polícia, não tivesse tido a oportunidade de ter prestado um bom serviço na Polícia Militar, a população não me ia reconhecer como um bom profissional. Sim. Então eu estou na política, tenho os méritos. Vanessa, assim, a política é um pouco diferente. Na polícia você segue uma cartilha, né? A polícia tem hierarquia, a polícia tem disciplina, tem um respeito, né? Tem uma lei, tem um código de processo que você tem que seguir. Então tem toda uma cartilha, tem a Constituição. Na política, às vezes você se embaraça, às vezes, em algumas coisas na politicagem. Aquela velha politicagem, às vezes aí você, como eu já tenho essa experiência de calma, não é o momento, às vezes você precisa de recuar. Você está na troca de tiro aqui, Vanessa? Muitas vezes eu recuei. Quantas vezes que eu falei assim, não, eu vou ser chamado de covarde por ter me recuado na troca de tiro? Eu estava em números menores de policiais militares. Eu vou para cima de um aglomerado onde tem 10 atirando em mim, eu vou me recuar. Às vezes, na polícia e na política, é preciso recuar. Às vezes, você tem que saber o seu momento certo. A política é a mesma coisa. Às vezes, você está ali querendo ir para cima e falando, não, vou rebater isso aqui, vou na rede social criticar, vou não. Eu falo, não, calma. Tudo no seu tempo, Deus sabe todas as coisas, tem um momento para tudo na vida. Eu não estou aqui por um ator, por um acaso. Eu quero ajudar as pessoas. Eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Eu amo a minha cidade, Vanessa. E às vezes é preciso dar 3 passos para trás. Para depois você pegar a impulsão para ir para frente. Exatamente. É isso aí, Vanessa, obrigado. Como que você concilia a sua vida pessoal hoje com a sua vida política? Minha esposa, mês passado, minha esposa pegou a minha agenda, né? E estava vendo algumas anotações minhas lá de gastos, né? Às vezes você faz uns gastos aqui e tal, chega uma pessoa e você acaba fazendo o assistencialismo, que não é o certo. Sim. Confesso, relato, não é o certo assistencialismo, esse não é o papel de vereador. Mas às vezes você se depara, às vezes, com uma mãe, com uma criança no colo, querendo uma coisa para comer. Quantas das vezes que eu já fui deparado no meu gabinete com uma mãe, com uma criança com a boca toda com ferimentos, querendo um remédio. Ou seja, então eu fui comprar esse remédio e eu estou sem dinheiro. Então, minha esposa pegou a minha agendazinha esse dia e falou assim, para com isso. Não tô vendo, não tô vendo que eu tô vendo isso aqui. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de ter um emprego. Eu aposentei com um salário bom. Hoje, o meu salário de policial militar, eu vivo em qualquer lugar do mundo, né? Se eu sair daqui, graças a Deus, se eu sair daqui hoje e morar em Belo Horizonte, para mim não muda nada na minha vida financeira. Tem a aposentadoria minha que cai todos os meses. Se eu for para São Paulo, a mesma coisa. Se eu resolver ir para a Europa, morar numa casa lá e trabalhar também, dá para me sobreviver. Não vou ter uma vida boa igual no Brasil, de vida real. Mas meu salário de policial militar me dá essa condição, às vezes, de ajudar um pouco o povo. E minha esposa questiona muito isso. Você não está conseguindo conciliar. Minha esposa fica um pouco assim, querendo ir embora. De ordem, vamos embora. Vamos para Belo Horizonte, que minha esposa é de BH, né? Minha sogra mora lá. E foi uma promessa que eu fiz para ela. Então, é difícil essa conciliação. Mas, volto a repetir, assim como foi na Polícia Militar, que ela foi muito sábia, muito parceira, na política ela está sendo a mesma coisa. Da mesma forma. Que conselhos você daria para jovens que desejam entrar na carreira da Polícia Militar ou na carreira política? Que conselhos você daria? Olha, eu aconselharia primeiro ir para a polícia. Primeiro, para ele fazer uma estabilidade. Sim. Política não é estabilidade. Política é algo passageiro. Eu estou com o vereador 4 anos. O prefeito está com o prefeito 4 anos. Né? Todos os vereadores estão. O presidente está há 4 anos. O senador está há 4 anos. Então, ou seja, a política é tudo passageiro. Ilimitado também. Limitado, exatamente. Eu aconselharia primeiro ele entrar na polícia, é uma carreira brilhante. Aconselharia todo o público que gosta, que tem afinidade. Primeiro ele tem que ver se ele gosta da carreira militar, porque não é fácil, que vai vir os problemas, não é só coisa boas não. Tem um salário bom, tem, hoje sim é reconhecido, tem porte de arma, tem quem gosta de arma, tem um plano de saúde muito bom, ótimo plano de saúde, tem toda a estrutura, tem ali, você pode ser promovido, seu salário vai melhorando, tem tudo isso. Mas também tem os problemas, você vai ter que se abdicar de sua família, né? Também não vou aqui falar que são mil maravilhas. Tem os prós e tem os prós e tem os contras, mas hoje eu aconselharia sim, estude, prepare. Hoje a Polícia Militar exige o terceiro nível, né, superior, né? Faça o nível superior, concorra ao cargo de soldado ou de oficial. Tem duas formas de você entrar na Polícia Militar, né? Ou como praça ou como oficial. E sucesso, estou aqui à disposição se alguém queira um dia. Quantos colegas de Jordânia conseguiram, né? Almenara, da nossa região, uma carreira promissora.
Agora vamos mudar aqui um pouquinho de assunto que eu quero saber. Qual a música que você não deixa de escutar de jeito nenhum? Tem que ter na sua playlist ali no seu carro, no fone de ouvido, Eu gosto, Vanessa, eu sou bastante eclético, né? Eu gosto de tudo. Eu não sou uma pessoa evangélica. sertanejo, se o que Sim, for. eu não sou evangélico, assim, para frequentar igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, confesso. Uhum, Mas eu também não sou um católico frequentante também. Mas eu acredito em Deus. Eu sei que o caminho é Ele. Eu só estou aqui por Ele. Eu gosto muito de evangélico. Fernandinho, minha esposa gosta de Fernandinhos, Damares. Eu gosto agora, no outro lado, eu gosto de Biquíni Cavadão, Vento Ventania. Aquela música lá retrata a minha história, a minha vida. Eu gosto muito dela. E eu gosto de tudo, um forrozinho, um sertanejo. de tudo um pouquinho. Só dispenso o funk, essas apologias que tá aí hoje aí oferecendo essas coisas pro Sim, mundo aí, eu dispenso. que não agrega em nada Não na agrega vida em de nada, só ninguém. diminui valores, família, né? Verdade. Tem alguma comida preferida que o senhor gosta que sua esposa faz? Que é a senhora, a melhor comida do mundo. Ó, minha esposa é uma das melhores cozinheiras que eu conheço. Ela só perde Hum, para minha mãe. Depois de minha mãe vem minha esposa. E minha sogra fica ali em terceiro. Mas a minha esposa, ela sabe fazer de tudo. Pode ter certeza, ela é uma ótima cozinheira. Mas eu gosto do básico. Se eu chegar em casa e tiver o meu feijãozinho, meu arroz feito do dia do da hora, dia é um a bifezinho melhor ali com a coisa. saladinha, esse aí não pode faltar no meu prato. Muito bom, muito Falando do bom. esporte. Sobre o esporte aqui na cidade de Jordânia, você como vereador, né, tem projetos a serem aprovados, projetos que já estão na mesa, como que tá Sim. essa questão? O que acontece, Vanessa? Tem projeto que eu sonho com ele, né? Muitos projetos. Um dos projetos que a gente tem é conseguir fazer uma reforma em uma quadra que hoje está inacabada. Inclusive, nós conseguimos recentemente uma emenda parlamentar no valor de 86 mil, já encontra-se disponível para o prefeito utilizar essa emenda, né? Ele está fazendo alguns ajustes técnicos, né? Questão de demanda de pessoas para fornecer o material, mão de obra, tá para ser reformado o polo esportivo. Por quê? Porque meu irmão foi vereador e ele foi secretário de Esporte e Cultura um período. E meu irmão abraça muito essa área, ele gosta muito dessa área. A gente está sempre incentivando futebol, o pessoal às vezes liga querendo patrocínio, a gente patrocina, ajuda aqui com a bola, a gente dá um material, sempre a gente está fazendo isso aí. Mas participar de campeonatos, né? Interagir com o executivo, fazer uns campeonatos, participar atualmente, tirar essa adolescência, essa criança do mundo aí que está Sim. perdido, né? Resgatar essa criança que hoje não tem ocupação, né? Que para ir fazer a prática do esporte é muito bom, ocupa a mente dessa criança, desse jovem. E é E algo que futuramente pode virar uma profissão, né? Um jogador. exatamente, Jordan, nós temos exemplo de pessoas que saíram daqui que hoje exercem a profissão de atleta, né? Sim. Então é isso aí. Sargento, para a gente finalizar, o senhor poderia falar para a gente sobre mais alguns projetos que está em andamento na Câmara, projetos que o senhor vai estar colocando na Câmara? Beleza, quando eu entrei na política, né, eu falei assim, ó, eu não vou querer ser o vereador, o melhor vereador da história de Jordânia, que eu sei que isso é difícil. Tem muitos vereadores bons, passaram muitos vereadores bons naquela casa. Hoje nós temos muitos vereadores bons. Eu falei assim, ó, eu não quero ser o melhor. Eu também não quero ficar para trás. Eu não quero ser o pior vereador, para simplesmente sentar naquela cadeira e ficar fazendo um papel de marionete, sendo manipulado para cá, manipulado para lá. Não. Eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha formação, eu tenho o meu conhecimento, o que é certo e o que é errado. Eu já consegui algumas emendas parlamentares, né? Talvez algo, talvez até inédito na história de Jordânia, um vereador ainda sem ser empossado, né? Sim. Eu ainda não estava nem na posse de vereador. Eu já estava em Belo Horizonte com os deputados pedindo recursos, já consegui 400, quase meio milhão de reais de emendas em menos de 10 meses. Olha Meio milhão de só. reais. 200 para saúde, 200 para hospital, 86 mil para esporte, para reforma da quadra. Agora eu estou para anunciar agora, o deputado vai mandar para mim agora recente, agora eu vou ter que ir lá fazer um vídeo com ele de mais uma emenda, né? Então eu quero bater uma meta financeiramente, ajudar a prefeitura de Jordânia recua muito pouco. Então, se o vereador conseguir recursos para que o executivo possa tocar algumas obras, ajudar a conciliar no financeiro, isso é muito bom. Eu quero fazer isso, né? Quero muito fazer isso. E entregar meu mandato daqui a 4 anos e falar assim, eu não fui um bom vereador, não fui um péssimo vereador, fui um médico, né? Fiz o que estava no alcance. Fiz a minha parte como vereador, fiscalizei, legislei, né? Tem um projeto que é meu sonho, ainda está adormecido, porque não depende de mim, vereador, porque o vereador ele não pode fazer projeto que vai onerar o município, né? Gerar gasto para o município, depende do prefeito, que é a nossa guarda municipal.
Eu tenho esse projeto, eu já tenho inclusive ele pronto no papel, preciso mudar algumas coisas, né? Eu já estive com o prefeito Maxwell por 2 oportunidades, falei desse projeto. Ele pediu calma, falou que tem que organizar a primeira casa, que talvez no ano que vem a gente possa estar sentando para ver o que a gente pode fazer dentro da lei também, que a lei da Guarda Municipal todo dia altera alguma coisa, algum texto, se tem a oportunidade de entrar em Jordânia nessa Guarda Municipal. Então, se eu deixar esse legado aí, dentro de Jordânia, nessa área de segurança pública, para mim eu estou realizado. Que bom, muito bom. Te agradeço, Sargento, pela oportunidade de estar aqui conosco. Muito obrigada. Se eu gostaria de finalizar, deixar alguma fala para o pessoal que está nos acompanhando. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, Vanessa, ao Jean, de abrir as portas de sua casa praticamente, né, de seu estúdio, né, para me receber. É um prazer, sempre que vocês necessitarem, eu venho aqui sim. Parabéns pela a forma de que hoje vocês estão trazendo, né, esse podcast para a Jordânia, que seja inédito, Jordânia não tem, né? Parabéns por essa iniciativa suas. Eu quero dizer para o público, para as pessoas que me acompanham, para as pessoas, o público geral, que eu estou como vereador, esse cargo não é meu, eu apenas sou a voz do povo. O povo me confiou 485 votos, né? Então eu devo lealdade a esse povo. Eu não faço nada pensando em politicagem futura, porque as minhas decisões são tomadas primeiramente com Deus, depois técnica, jurídica e às vezes política. Você tem também que tomar uma postura política também, né? São os 3 pilares na política. Eu peço a Deus muita humildade, muito discernimento, muita sabedoria, para Deus me abençoar para me continuar essa jornada. Não sei o que será de mim daqui 1 ano, 2 anos. Nós aqui somos passageiros, nada aqui é eterno, ninguém é eterno. Eu não tenho amor pelo poder. Se eu tivesse amor pelo poder, eu não teria saído da farda, que a farda te causa esse poder, né? Você estar ali fardado, armado, tenente, recebendo uma continência, isso é poder. É verdade. Vereador não é poder, vereador é subserviência. Eu estou servindo ao Servindo o povo. povo. Eu tenho que servir ao povo. O poder é do povo. E o povo mandou a mim. Então, é isso que eu tenho para falar. Muito obrigado por tudo, tá? Por essa oportunidade. Uma boa noite a todos vocês. Nós te agradecemos. E você que assistiu o nosso podcast até aqui, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e até o próximo episódio.